Nesse vídeo de hoje, eu trago sobre 11 direitos inerentes às pessoas idosas, muito importante. Esse vídeo eu trago para vocês de forma falada e também mostrando para vocês a leitura da lei. Para vocês entenderem, aqueles que não conseguem ler, ouçam o que eu vou falar, e aqueles que conseguem ler, acompanhem a leitura e ouçam também o que eu vou falar para vocês. Eu sou o Dr. João Nilson Damasceno, sou mestre em Direitos Fundamentais Constitucional e sou advogado aqui no estado de São Paulo. Milito há 25 anos aqui no estado de São Paulo como advogado. O Estatuto da Pessoa Idosa, que está estampado nessa lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, houve algumas modificações em 2022, trazendo alguns acréscimos, algumas correções. Muito importante. E vocês precisam saber desses direitos para vocês saberem cobrar das entidades públicas, das entidades privadas e de qualquer pessoa. Já começa aqui no artigo 1º, que diz o seguinte: é instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. A pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física, mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito. Vejam só, esse artigo 3º traz esses 11 direitos que eu falei para vocês no início. A efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Vejam só, aqui tem esses direitos, não que na lei não tenha outros direitos, mas esses são os direitos fundamentais mais importantes aqui. E no decorrer do vídeo, eu vou explicar para vocês, vou trazer na lei para vocês, as proteções, quem deve proteger esses direitos, de quem deve ser cobrado esses direitos. Acompanhe o vídeo. O parágrafo 1º diz: a garantia de prioridade compreende atendimento preferencial, imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população, preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à pessoa idosa, viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio da pessoa idosa com as demais gerações, priorização do atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou não careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços às pessoas idosas. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo
sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento. Prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Entre as pessoas idosas, é assegurada a prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação a demais pessoas idosas. Ou seja, é o idoso do idoso. É muito compreensível que um cidadão de 70 anos e de 80 anos tem prioridade sobre um de 60 e o de 80 sobre o de 70 e sobre o de 60. Nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. É dever de todos prevenir ameaça ou violação aos direitos da pessoa idosa. As obrigações previstas nessa lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por ela adotados. A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade a pessoa física ou jurídica nos termos da lei. Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei, que tenha testemunhado ou que tenha conhecimento. Vejam, aqui não é faculdade das pessoas, aqui é obrigação. Quando se trata de pessoa idosa ou de criança, é obrigação das pessoas que assistem qualquer tipo de violação aos direitos dessas pessoas, levar a conhecimento das autoridades competentes. O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos termos desta lei e da legislação vigente. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais, sociais, garantidos na Constituição e nas leis. O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos: faculdade de ir e vir, de estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Opinião e expressão, crença e culto religioso, prática de esporte e de diversões, participação na vida familiar e comunitária, participação na vida política, na forma da lei, faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica, moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia e de valores, ideia e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. É dever de todos zelar pela dignidade da pessoa idosa, colocando-a a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Nos alimentos, é muito importante analisar aqui os alimentos. Os alimentos serão prestados à pessoa idosa na forma da lei civil. A obrigação alimentar é solidária, podendo a pessoa idosa optar entre os prestadores. O que isso aqui está dizendo?
que o idoso ele pode escolher um dos prestadores de alimentos. Por exemplo, se o idoso tiver vários filhos e um dos filhos tem condição financeira muito superior aos outros, esse idoso pode optar cobrar pensão alimentícia, cobrar os alimentos deste filho que tem condição financeira muito superior aos demais. Continuando, as transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o promotor de justiça ou defensor público, que as referendará e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial, nos termos da lei processual civil. Se a pessoa idosa ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento no âmbito da assistência social. Isso aqui é por meio daquele benefício de prestação continuada, que as pessoas chamam de LOAS. Inicia-se pelo CRAS, faz o acompanhamento pelo CRAS, o CRAS vai analisar as condições econômicas, verificar se tem familiares que possam sustentar o idoso. Se não tiver, o CRAS vai encaminhar para assistente social e vai mandar para o INSS o pedido do LOAS, que geralmente será concedido se não tiver familiares que possam sustentar o idoso. É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa idosa. Isso aqui é o dever do Estado, por intermédio do Sistema Único de Saúde. A prevenção e a manutenção da saúde da pessoa idosa serão efetivadas por meio de atendimento domiciliar, incluindo a internação para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para as pessoas idosas abrigadas e acolhidas por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos, e eventualmente conveniadas com o poder público nos meios urbanos e rural. Incumbe ao poder público, ou seja, é de responsabilidade do poder público, fornecer às pessoas idosas, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. É vedada a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. As pessoas idosas com deficiência ou com limitação incapacitante terão atendimento especializado nos termos da lei. Quando de interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário com a pessoa idosa em sua residência. É assegurada à pessoa idosa, enferma, o atendimento domiciliar pela perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, pelo Serviço Público de Saúde ou pelo Serviço Privado de Saúde, contratado ou conveniado, que integre o SUS para expedição do laudo de saúde necessário ao exercício de seus direitos sociais e de isenção tributária. A pessoa idosa, internada ou em observação, é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. O parágrafo único diz o seguinte: caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento da pessoa idosa ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito. A pessoa idosa que esteja no domínio de suas faculdades mentais
é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Não estando a pessoa idosa em condições de proceder à opção a esta feita pelo curador, quando a pessoa idosa for interditada, pelos familiares, quando a pessoa idosa não tiver curador ou este não puder ser contactado em tempo hábil, pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a curador ou familiar, pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério Público. As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades da pessoa idosa, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como orientação a cuidadores, familiares e grupos de autoajuda. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra a pessoa idosa serão objetos de notificação compulsória pelo Serviço de Saúde Público e Privado, autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos: autoridade policial, Ministério Público, Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Conselho Estadual da Pessoa Idosa, Conselho Nacional da Pessoa Idosa. Para os efeitos dessa lei, considera-se violência contra a pessoa idosa qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. A participação das pessoas idosas em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais. Vejam só, isso aqui é justamente para inserir a pessoa idosa no convívio social, no esporte, aquele corintiano, aquele palmeirense, o São Paulino, que assistir ao jogo do seu time, ele tem o direito de pagar a metade do ingresso. Como também assistir um show do seu artista preferido, assistir a uma peça teatral, ir ao cinema, também a pessoa idosa basta apresentar a sua carteira de identidade comprovando a sua idade, que tem o direito do desconto de 50%. É o que eu tinha para falar para vocês sobre esses direitos fundamentais, esses 11 direitos fundamentais principais que estão estampados no Estatuto da Pessoa Idosa. O Estatuto da Pessoa Idosa, como eu falei para vocês, é essa lei de 2002 que determinou sobre os direitos da pessoa idosa. A Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que foi revisada em 2022. Por hoje é só. Se gostou do vídeo, dê o seu like. Se você entende que meus vídeos têm relevância jurídica, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ative o sininho também para vocês receberem notificação de outros vídeos. Não esqueça de passar esse vídeo para outras pessoas que vocês conhecem, porque assim o YouTube entende que os vídeos têm relevância e esses vídeos passam a ser replicados para mais pessoas que precisam dessas informações. Por hoje é só e fiquem todos com Deus.